Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Michelle e hoje a gente vai conversar sobre dois livros de Tolstói, que são Os Últimos Dias e também aqui Uma Confissão. Esses livros foram as minhas primeiras experiências completas, vamos dizer assim, com Tolstói, porque, na verdade, eu já tinha começado a ler Guerra e Paz no finalzinho do ano passado, mas eu ainda não finalizei Guerra e Paz, né? Então, esses livros aqui foram as primeiras obras de Tolstói que eu finalizei, e aí eu vim conversar sobre os dois. Eu escolhi conversar sobre os dois aqui de uma vez só, né, num vídeo só, porque eu acho que os comentários que eu tenho a fazer dessas duas obras são bem parecidos, então eu achei que ficaria melhor comentar tudo num vídeo só para ficar um vídeo mais completo. Então, se você gostou do tema, se você gosta de Tolstói ou se você quer apoiar aqui o meu canal de forma gratuita, deixe o seu curtir aqui no vídeo. Se você está chegando por aqui agora, primeiro, seja muito bem-vindo. Em segundo lugar, dá uma olhada aí nos meus vídeos, né, no conteúdo que eu produzo aqui para o canal. E se você achar que é interessante para você, se inscreva, tá bom? Vai lá conhecer também o meu Instagram, que é o Michelle Santos Literatura. E conhece também o meu site, que é michellessantosliteratura.com, tá bom? Então vamos falar desses dois livros a partir de agora. Vamos começar então falando do primeiro livro que eu finalizei do Tolstói, né, que foi aqui Uma Confissão. Esse livro aqui, ele vai trazer a jornada de redescoberta da fé do Tolstói. Ele é um livro de não ficção, né? Então são memórias do Tolstói mesmo que ele escreveu nesse momento que ele perdeu a fé. Ele nasceu numa família cristã. A Rússia, né, na época do Tolstói, era um lugar que era Estado e religião eram muito instituições muito intrínsecas, vamos dizer assim. Só que aos poucos o Tolstói ele foi perdendo a fé. Eu sinto aqui que ele foi perdendo a fé na humanidade e aí ele foi perdendo a fé em Deus. E aí ele vai falar sobre essa jornada, né? Sobre como que ele se sentia um nada. Ele vai falar sobre como que a sociedade o recebia bem quando ele fazia coisas erradas e o recebia mal quando ele fazia coisas, né, que são consideradas certas. Eu até separei um trecho aqui que ele fala o seguinte: com toda a alma eu desejava ser bom, mas era moço, tinha paixões e estava sozinho, absolutamente sozinho, quando eu procurava o bem. Toda vez que eu tentava exprimir em que consistiam meus desejos mais sinceros, ou seja, ser moralmente bom, encontrava desprezo e zombaria. Porém, assim que me rendia a paixões sórdidas, me elogiavam e me incentivavam. Então ele vai falar aqui sobre esse processo que ele começou a fazer coisas muito erradas, né? Ele chamava pessoas, né, desafiava homens para duelo só para matar esses homens, né, para ter esse gosto assim de matar. Ele tratava mal os mujiques, ele era realmente, ele foi se transformando numa pessoa horrível. Isso nas palavras dele, ele se sentia assim. E aos poucos ele foi fazendo uma jornada extremamente filosófica. Esse livro aqui ele é extremamente filosófico. E até ele redescobrir a sua fé. Eu confesso que no início, assim, quando ele começa a contar as coisas que ele fazia e tal, a gente fica interessado, né? Porque o que ele falou que a gente, querendo ou não, a gente se interessa pela maldade, né? Uma coisa até estranha, mas a gente se interessa. E aí eu fiquei interessada. Mas depois ele começa a filosofar e ele começa a viajar mesmo, assim, porque na verdade não é um fluxo de consciência, mas é quase isso, porque a gente realmente entra na mente do Tolstói no sentido de que ele vai fazendo as suas reflexões e assim, sabe quando você tá confuso e você começa a refletir, você quer conversar com um amigo, você começa a falar umas coisas que na sua cabeça tá fazendo muito sentido, mas para outra pessoa tá meio confuso? Foi assim que eu me senti em boa parte desse livro aqui, como se o Tolstói tivesse me contando como que ele estava se sentindo. É exatamente isso que ele faz, né, nesse livro. Ele nos conta como que ele estava se sentindo, tudo que estava passando pela cabeça dele.
e aquilo tudo parece muito confuso pra gente, sabe? Em alguns momentos eu fiquei com um pouco assim eu fiquei um pouco reticente com relação ao Tolstói, coisas aqui que eu pensei que ele estava exagerando, mas é aquela coisa, né? A gente precisa se colocar na pele do outro para então perceber que a dor do outro também importa, né? E no final desse livro aqui, foi um grande tapa na minha cara, porque é um livro que tem um final extremamente sensível e que me emocionou, assim, demais, fez muito sentido para mim. Na hora que a gente chega no final, né, mais pro final, assim, que ele redescobre a fé dele, ele fala pra gente o que Deus significa pra ele, tudo o que ele falou até então faz sentido. A gente não acha mais uma confusão de pensamentos, a gente percebe que tudo teve uma lógica até ele chegar na conclusão que ele chega, sabe? E eu achei muito bonito isso. Achei muito bonito porque foi uma jornada de aprendizado para mim. Porque eu julguei o Tolstói num determinado momento do livro. Eu achei que ele estava, não sei se inventando dor é a forma certa, mas agora não estou encontrando outra forma de falar isso. E no final das contas eu percebi que eu não tenho o direito de julgar a dor do outro, né? A gente às vezes se acha muito humano, acha que a gente não julga o outro, não julga a dor do outro, mas se você pegar nos detalhes da sua vida, você vai perceber que em alguns momentos você julga. Eu me percebi aqui julgando a dor do Tolstói e no final das contas esse livro me emocionou, me fez chorar. Não é fácil um livro me fazer chorar, definitivamente. Eu choro muito com músicas, mas com filmes e livros eu não choro. E assim, eu até me emociono, sabe? Mas por dentro só, eu não sou de externar essa emoção. E aqui foi realmente quase que uma catarse, sabe? Pra mim. É um livro muito bonito, que eu super indico pra vocês. Aqui ele é bem fininho. Essa edição aqui é do Mundo Cristão, né? Da editora Mundo Cristão. O corte dela aqui é colorida, em vermelho. E assim, a fonte é muito boa. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aí. E eu acho que vale a pena você ler. Você lê esse livro aqui bem rapidinho. Se você quiser, você lê esse livro aqui em um dia. Mas é aquele tipo de livro que ele vai reverberar em você durante muito tempo. Por mais que você leia rápido, você vai ficar mastigando esse livro aqui. E se você for esperto, você vai trazer muita coisa boa para sua vida, muitas reflexões positivas para sua própria vida. Então, a segunda obra do Tolstói que eu finalizei na minha vida foi esse daqui, que é Os Últimos Dias. Esse livro aqui, eu pensei que era um livro de ensaios, mas na verdade ele tem ensaios, fábulas, ele tem partes dos diários do Tolstói, tem cartas de Tolstói. Então, assim, ele vai versar sobre diversos assuntos, né? Ele fala muito aqui sobre fé, sobre igreja, ele vai falar sobre questões sociais, ele vai falar sobre Shakespeare também. Então é um livro assim que tem bastante, é uma visão bem ampla dos pensamentos do Tolstói. Achei isso bem legal nesse livro aqui. Alguns textos são mais empolgantes do que outros, né? Alguns textos eu achei um pouco lentos, me interessaram um pouco menos, mas é normal, né? Em toda coletânea de textos sempre tem, assim, os que a gente gosta mais e os que a gente gosta menos. Isso acontece aqui também, né? Mas teve um texto aqui que foi o meu preferido, vários textos, né? Eu já até falei isso em um dos vídeos, eu nem lembro em qual vídeo que eu falei isso, ou se foi lá no meu Instagram, mas enfim, vou falar aqui de novo. Eu percebi que eu gosto muito do Tolstói falando sobre fé. Então, os textos dele aqui que falam sobre fé especificamente, não sobre igreja, né? Tem até um texto aqui que é a resposta quando ele foi excomungado, porque ele foi excomungado pela Igreja Ortodoxa Russa, né? Num determinado momento. O Tolstói, ele começou a rever, assim, os conceitos religiosos, e aí foi criando toda uma religião em torno do Tolstói, né? Que se chamava tolstoísmo, e acabou sendo excomungado. E tem aqui a resposta dele a essa excomunhão. Mas, na verdade, o que eu mais gosto mesmo, assim, de ver, eu percebi, né? Que o que eu mais gosto de ver o Tolstói escrevendo é sobre fé. E o meu texto preferido desse livro aqui é um texto sobre fé. Eu acho que se chama Onde Existe Deus. Deixa eu olhar aqui. Não é Onde Existe Deus, não.
É um texto onde o personagem principal, que é um sapateiro, ele vai querer encontrar com Deus, né? Ele vai ficar esperando Deus chegar até ele. O texto se chama Onde está o amor, Deus também está. É um texto de 1885. É a terceira história aqui desse livro. E ele é meio que uma... Não posso dizer que é uma fábula, não. Ele é uma... como se fosse uma parábola, sabe? E ele vai trazer esse sapateiro que ele vai ficar esperando Deus ir lá visitá-lo. E Deus vai visitar esse sapateiro, só que não da forma que ele esperava. É um texto assim que você já imagina, assim que você começa a ler, você já imagina o que vai acontecer. Mas mesmo assim, é um texto que, sei lá, faz bem ao coração, sabe? Me trouxe um quentinho e eu gostei muito da escrita do Tolstói nesse texto, é tudo muito interessante. É uma historinha mesmo, dá para você contar ler essa historinha para os seus filhos aí, crianças, sabe? Como uma forma de trazer uma moral no final. Lógico, né? De cunho religioso, ele fala claramente aqui sobre as formas que Deus encontra para se fazer presente na nossa vida, né? Para se mostrar para a gente. Enfim, eu achei esse texto muito bom, além de outros aqui, eu não vou comentar um por um, né? Normalmente eu gosto de diários, assim, de ler diários e tal. Aqui nesse livro, curiosamente, as partes, assim, que são os trechos de diários do Tolstói, eu não achei tão legal, assim. Tem coisas interessantes, tem passagens interessantes, mas não foi a parte que mais me empolgou. Mesmo assim, eu acho que você deve ler esse livro aqui, sim. Principalmente se você já leu alguma obra de ficção do Tolstói. É legal conhecer. Esse é um autor tão peculiar, né? Ele teve uma vida tão peculiar. A gente está lendo Guerra e Paz no Clube MSL. E lá no clube a gente vai se aprofundar bastante na vida do Tolstói e tudo mais, né? Não é o caso aqui nesse vídeo. Mas dá uma olhadinha aí, se você não participa do clube, dá uma olhadinha aí na vida do Tolstói, pelo menos por alto, e conhecer esses escritos de não ficção dele. No caso, esse texto que eu falei é ficção, mas enfim, conhecer esses escritos aí do Tolstói complementa muito bem a leitura das suas obras de ficção, porque ele coloca muito daquilo que ele acreditava nas suas obras, né? Tolstói, ele costuma trazer críticas sociais, ele costuma trazer pensamentos filosóficos dentro das suas obras. Eu estou vendo muito isso em Guerra e Paz, e conhecer essas outras obras do Tolstói, esses outros pensamentos do Tolstói, está me ajudando muito a compreender mais profundamente Guerra e Paz. Então eu acho que vale muito a pena, mesmo que você nunca tenha lido nada do Tolstói. Eu li sem ter lido nada, assim, eu tô lendo Guerra e Paz, como eu falei, mas eu ainda não finalizei. Não tem spoiler de nada, vocês podem ficar tranquilos. E eu achei que foi uma experiência muito complementar mesmo com as obras de ficção. E aí, como eu ia falar, mesmo se você não leu nada do Tolstói, se você não tem interesse em ler nada de ficção do Tolstói por agora, são textos muito interessantes para você refletir aí para a sua vida. Assim como eu falei de Uma Confissão, esse daqui também tem textos que vão trazer reflexões importantes para você, se você souber aproveitá-los, e eu sei que você vai saber. O primeiro texto desse livro aqui, inclusive, é uma parte, né, um recorte ali de Uma Confissão, inclusive. E é isso, essa edição aqui é a edição da Penguin, adoro essas edições. Elas são frágeis porque elas não têm orelha e tal, mas eu amo essa coleção aqui, então super indico também Os Últimos Dias para vocês. As minhas primeiras impressões do Tolstói, assim, de uma forma geral, foram positivas, né? Eu acho que o Tolstói ele é um autor que ele se faz compreender muito bem, apesar de, às vezes, pelo menos nessas obras de não ficção, ele dá meio que um nó para chegar onde ele quer chegar, de fato, mas eu acho que no final das contas ele sempre se faz entender muito bem. Agora, quando eu tô gravando esse vídeo, acho que cabe falar isso aqui, eu já li também um livro de contos do Tolstói, contos de ficção, e eu percebi isso também. Eu acho que isso é uma característica muito marcante na escrita do Tolstói, pelo que eu tenho percebido até agora, né? Que o Tolstói, ele, por mais que às vezes a gente pense que ele está dando muitas voltas, ele consegue chegar no ponto que ele queria chegar, sabe? Eu acho que isso é uma característica, assim, de um cara que é muito competente naquilo que faz, né? No seu ofício, que era ser escritor.
Então eu acho que vale muito a pena conhecer essas duas obras de Tolstói. Eu ainda vou vir aqui falar com vocês sobre Guerra e Paz. Se preparem, porque eu tenho muita coisa para falar sobre Guerra e Paz. Mas por enquanto fica aqui essas duas dicas para vocês. Os Últimos Dias e Uma Confissão. Leiam, vai trazer muita coisa positiva para a vida de vocês, né? Quando a gente fala dos benefícios da leitura, esses aqui são os tipos de livro que trazem de fato muito forte esses benefícios da leitura para a nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram alguma coisa do Tolstói, me conta aqui nos comentários, me indiquem livros, né, obras aí do Tolstói. Eu tenho aqui para ler Ressurreição. Se você já leu Ressurreição, me conta se você gostou. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.